Vamos lá, então. Vocês vão colocando os likes, tá? E vão enviando o superchat. Ainda no campo da pesquisa, citando o Datafolha, a matéria da Folha de São Paulo também, isso é interessante, da última pesquisa Datafolha, apenas 6% rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro. E você vai dizer o seguinte, mas isso significa o quê? Significa que a terceira via tem um pequeno espaço só de presença no processo eleitoral. Se apenas 6% rejeita tanto Lula como Bolsonaro, você não tem um espaço chamado, entre aspas, para a terceira via, né? E, inclusive, a matéria é uma matéria interessante que permite a reflexão. O índice, diz a reportagem, explica o fracasso até agora da estratégia da chamada terceira via, que busca eleitores contrários à polarização. Então, é interessante. Por que esse é um fenômeno dessa eleição? É um fenômeno dessa eleição, em que a possibilidade de uma alternativa, desde maio de 2021, já era muito difícil. Quando fica claro, quando Lula passa a Bolsonaro na pesquisa de intenções de voto, e aí cria-se esses dois espaços, esses dois campos políticos, né? E como a terceira via tem um processo de autofagia devastador, não consegue construir uma alternativa eleitoral, quanto mais de poder, né? E aí vai caindo os seus candidatos, até quando Simone Tebet entra em campo, o jogo já está no final, já está em 35, 40 minutos do segundo tempo. E o caso de Ciro Gomes, tem de ser destacado, evidentemente, como é que fica a questão de Ciro Gomes, ele tentou, né, de todos os meios a obter apoio, acabou fracassando, e agora já no processo eleitoral propriamente dito, tem sido um duro crítico, especialmente do Lula, imaginando, presumo eu, isso pode ser uma suposição equivocada minha, se for equivocada, corrijo, não há nenhum problema, que atacando o Lula ele pode pegar um eleitorado que está com o Bolsonaro, mas não porque quer, é porque é obrigado, porque teme o Lula. Então o Ciro Gomes acha que esse eleitorado que está obrigado, entre aspas, com o Bolsonaro, porque não gosta do Lula, e acha que o Bolsonaro é a única alternativa para enfrentar o Lula, ele pode capturar esse eleitorado. O que as pesquisas, até o momento, não reforçam essa interpretação. Vamos finalmente sair uma das pesquisas, a pesquisa IPEC, por exemplo, a IPEC, né? Lula tem 46% contra 31% de Bolsonaro no primeiro turno, linha fina. No segundo turno, o petista aparece com 53% das intenções de voto e contra 36% do presidente. E aí também a pesquisa, segundo a Folha de São Paulo, o Ciro Gomes oscilou para baixo, oscilou de 8 para 7, caiu, portanto, 1 ponto, e a Simone Tebet se manteve com 4%. Bem, nesse cenário aqui do IPEC, que é o sucessor do IBOP, tá? Nesse cenário, o Lula tem condições, possibilidades de vencer no primeiro turno, nesse cenário, 46-31, ou ir para o segundo turno e ter uma vitória, de acordo com essa pesquisa, hiper confortável, 53-36, o que dá 17 pontos, que é um latifúndio. Aí você vai me dizer assim, mas espera, como é que se analisa essa pesquisa aí? Eu estou citando essa. A questão que se coloca é clara, nítida, transparente, é de que vai haver uma corrida pelo voto útil, e o PT já está fazendo isso, e dessa forma desidratando Ciro Gomes e Simone Tebet, e vão intensificar essa propaganda do voto útil, dizendo o seguinte, olha, se você quer resolver a saída do Bolsonaro, vote no PT já no primeiro turno. Aí volta uma discussão que nós já fizemos aqui. O primeiro turno virou o segundo turno. É bom para o Brasil? Não. É bom para os candidatos? Não. Para os candidatos que não vão ao segundo turno, claro que não. Porque você... E para os eleitores também. Porque nós temos uma mania também no Brasil do eleitor votar no que vai ganhar. Tem muito isso. As pessoas, no dia posterior à eleição, falam, e o seu voto? Você ganhou? O teu candidato ganhou? A gente tem de entender que um processo eleitoral, no caso a eleição majoritária, você tem de votar em quem você tem simpatia, que você concorda, que você acredita. No segundo turno, se não foi o seu candidato, aí você vota no que o pessoal brinca do menos pior, né? Que você não foi o que você queria, aí você vai escolher o que para você é o menos pior. Ou até votar branco, nulo, etc, etc. A grande questão, que finalzinho de 2018, no processo eleitoral 18, ocorreu isso, mas isso foi bem no final.
assim, naqueles 4 dias antes das eleições, um deslocamento rápido, especialmente para o Bolsonaro, para votos para o Bolsonaro, né? Isso ficou claro. Eu já citei exemplos aqui de políticos que têm forte inserção regional, como Álvaro Dias, é um político nacional, evidente, mas tem uma forte presença no Paraná, e em que subiram os votos. Foi para onde? Foi para o Bolsonaro, porque o eleitor dele pensou, olha, eu quero derrotar o PT, vou tentar fortalecer cada vez mais o Bolsonaro, para ou ganhar no primeiro turno, lá em 2018, ou ir muito forte para o segundo turno, contra o Fernando Haddad, que era o candidato do PT, né? A questão que se coloca é que agora inverte-se isso. São os petistas aproveitando aí das redes sociais, de tudo, no corpo a corpo, de falar, olha, vote no Lula e resolva essa eleição no primeiro turno. E a terceira via, como houve a autofagia que eu já citei, né, e tem insistido muito nisso, a Simone Tebet, segundo a pesquisa Datafolha, está estagnada em 4%. E o Ciro teria caído um ponto de 8% para dentro da margem de erro, registre-se, né? Mas a questão que se coloca aqui é que, na minha leitura e comparando com outras pesquisas, e agregando aqueles agregadores de pesquisa, o Bolsonaro está derrotado. Aí aquilo que eu já disse aqui, quando comentaram, se no final de agosto e nos primeiros dias de setembro, que nós já passamos nos primeiros dias de setembro, o Bolsonaro não tiver colado no Lula, ele perdeu a eleição. E não está colado, ele perdeu a eleição, porque nós já estamos chegando quase na metade do mês.